me chamo Danilo e irei dar continuidade à explicação de circuito em série para eletricidade experimental. Nós temos os nossos valores de resistores, sendo eles R1 270, R2 470, R3 680 e R4 1K. Vamos fazer a ligação deles em série e verificar a tensão em cada resistor e a corrente que flui no circuito. Para verificarmos a corrente que flui no circuito, é apenas necessário adicionar uma ponta de prova, pois, como se trata de um circuito em série, a corrente que flui no circuito é a mesma. Após isso, adicionamos as pontas de prova de tensão para adicionarmos a nossa tabela. Como aqui na nossa tabela nós sabemos que a corrente no circuito é a mesma, né? Então preenchemos com os mesmos valores. Após adicionamos os valores de tensão e em seguida calcularemos a potência desses resistores. Após realizarmos o cálculo, após realizar o cálculo utilizando a fórmula de potência, temos que a nossa potência dessa fonte é de 93 miliwatts. Após isso realizaremos para cada um e encontraremos esses valores. E aqui só irá ficar faltando a nossa resistência equivalente. Para a resistência equivalente ou nossa resistência total, nós temos que, segundo a fórmula, que o R1 mais o R2 mais o Rn, no caso a gente irá somar todos os resistores que tiverem em série, nós encontraremos o nosso resistor equivalente. Após realizarmos a soma de todos os valores, nós encontramos 2,42 kΩ, que no caso é esse valor aqui, realizando a soma de cada um. Após isso, podemos montar um circuito e vamos verificar que a corrente que irá fluir é a mesma. Caso seja necessário, também poderemos fazer o cálculo de potência e encontrar o mesmo valor. Após concluir a tabela e verificarmos como funciona a resistência equivalente nesse circuito em série, nós iremos verificar o paralelo com o Denison. Obrigado pela atenção. Vou dar início aqui ao circuito. Circuito em paralelo. Aqui temos a tensão de 5 volts. O resistor R1 com 270 ohms, o R2 com 470, o R3 com 680 e o R4 de 1K. Sabemos que a tensão pelo circuito é a mesma e a corrente ela se divide. Como é um circuito em paralelo, já podemos notar que teremos que acabar com isso aqui. No caso, será R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4, que seria esses valores aqui. Calculando os resistores, iremos achar um novo resistor, o R3, de 440,76. Corrigindo aí. Vamos montar outro circuito. Pronto, e com o novo valor já incluído aqui no circuito, podemos ver que esses dois aqui estão em paralelo ainda. Que vamos utilizar a fórmula de R1 mais R3 dividido por a soma, né, que é R2 mais R3 desses valores aqui, que é 470 vezes 404,76 dividido pelo 47 mais 444,76 ohms, né? Certo? E iremos achar aqui o valor
de 217,47 ohms. Vamos montar o circuito aqui, como é que vai ser. Pronto, e com o novo valor já incluído aqui no circuito, né, de 217,47, podemos notar que esses valores ainda estão em paralelo, né? Vamos, vamos deixar só um resistor aqui. Vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Fazendo essas contas, iremos achar o valor equivalente de 120,5 ohms. Reformulando aqui esse circuito. Pronto, e com o novo valor aqui já incluído, né? O valor equivalente daquele circuito em paralelo. Podemos ver que a corrente aqui será a mesma. Logo, só tem uma malha, né? E iremos calcular também o valor da corrente aqui, utilizando a ponta de prova. Dei um erro aqui. Pronto, e com o novo valor aqui, como podemos ver, aqui está em miliampere, né? Mili quer dizer que é 10 elevado a menos 3. E como temos o valor da corrente e da fonte de tensão, iremos achar o valor da potência, né? Que é P igual a V vezes I. No caso, 5 vezes 41,667 vezes 10 a menos 3. Iremos achar o valor de 217,4 miliwatts. Esse é os valores aí do circuito. Até mais, irei passar aí para o nosso colega da início. Para análise de mais um circuito, aqui de imediato todos percebem que é um circuito de 12 volts, a diferença de potencial, que analisando o caminho da corrente, quando chega aqui nesse nó, a gente percebe que ela vai se separar pela lei de Kirchhoff, certo? E a gente percebe também que nesse circuito, compreende-se que aqui vai gerar uma malha estrela-triângulo. E através desses circuitos aqui, que já está prontinho, já deixei pronto para agilizar o processo, nós isolamos esses dois aqui de baixo, certo, pessoal? Nós isolamos eles aqui, porque vamos precisar fazer a análise que eu circulei de verde desses três resistores que estão em uma malha de estrela-triângulo. Então, nós já transformamos aqui, gerou aqui uma outra malha, certo? Que nós temos aqui um nó, que desse nó vai ter a divisão da corrente, certo? Esses dois circuitos do lado de cá, eles estão comportados em série, como esses outros aqui também, certo? Que quando a gente fizer o resistor equivalente, vai cair nesse outro circuito aqui, ok? Esse outro circuito, a gente compreende que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. E aí organizamos esses dois paralelos, que ficou em série com o de 225,07 ohms. Em série nós somamos, que deu aqui o resistor equivalente do circuito de 1,05 quiloohms. E agora nós vamos, como todos já compreenderam o processo do resistor equivalente, vamos voltar lá para o multisim para que possamos enxergar melhor como é que está sendo o comportamento aqui nas pontas de provas, certo? Nós inserimos aqui as tensões, nós inserimos todas as pontas de prova das correntes, certo? E agora que nós vamos dar o play e vai gerar todo esse comportamento aqui. Que a corrente que está entrando aqui no circuito é a mesma corrente que está saindo, ok? E aqui nós colocamos todas as pontas de provas, certo?
e bate com os cálculos que fizemos. E assim encerramos mais uma atividade. Obrigado.